Olá, meus amigos, Deus abençoe e alcance a tua vida de uma forma muito especial no dia de hoje. Eu quero mandar um abraço a todos que sempre nos acompanham e aqueles também que compartilham as nossas lives. Que a graça e o poder de Deus seja na tua vida. Eu trago uma palavra hoje para todos vocês e também uma meditação que tenho feito nos últimos dias. A Bíblia diz que aqui em Êxodo capítulo 1. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que os filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre os maiorais de tribos, sobre os maiorais tributos, para que afligissem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Gabriel Almeida Garcia, bom dia, Gabriel. Bom dia, Lucas Castro. Que Deus alcance e abençoe a vida de vocês, meus amigos. Enfim, o que esse texto bíblico traz para todos nós? Ele diz que houve um momento de uma violenta perseguição contra o povo de Israel, os descendentes de Israel que estavam cativos, que estavam escravos dentro do Egito. E qual é o direito de um escravo? Enfim, um escravo não tem direito nenhum. O escravo, ele não é dono da roupa dele, não é dono da casa dele. O escravo, ele planta, mas ele não colhe. O escravo trabalha, mas não recebe salário. O escravo é alguém que não é dono de nada absolutamente de sua vida, nem mesmo da sua liberdade. A Bíblia, então, ela diz que levantou uma perseguição muito grande, porque apesar desse povo de Israel viver um regime de escravidão, eles cresciam. Então, muitas pessoas, elas acabam fazendo um link, uma ligação, de que você só consegue ter crescimento se você estiver num cenário perfeito. Existe a tese da tempestade perfeita. Quando todos os elementos contribuem, quando acontece uma soma de forças, então existe a chamada tempestade perfeita, onde há uma força incomunal que forma os grandes furacões, as grandes intempéries da natureza, porque houve um conjunto de coisas que aconteceram exatamente ao mesmo tempo, e isso somou-se formando uma força gigantesca e até incontrolável. Quando nós, José Cláudio Pacheco do Rio Grande do Sul, Deus abençoe, bom dia. Márcia, bom dia, Deus abençoe. Então, muita gente acha que para que uma pessoa tenha crescimento, é necessário também um grande conjunto de forças, de acontecimentos. É necessário uma soma de fatores positivos, e então ela vai na onda, ela vai no vácuo, ela vai nesse vento, e ela vai conseguir ser abençoada através desse momento. Falou: olha, eu estou num momento bom do mundo, e por essa razão eu vou ser abençoado. Ou Deus me colocará num bom momento no mundo, e dentro desse momento bom eu vou ser abençoado. Agora, o que nós vemos aqui é que Deus abençoa, que Deus multiplica e que Deus traz crescimento a um povo, mesmo estando debaixo de uma terrível escravidão. Adriana de Paula, bom dia, Deus abençoe. Então, o que acontece? O Egito, mesmo as autoridades morando
em seus palácios, eles tinham preocupação com o barraquinho que moravam os escravos hebreus. Mesmo o pessoal estando nos palácios egípcios maravilhosos, eles não eram felizes. A Bíblia diz assim, e eles se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E eu tenho 3 bênçãos que acontecia dentro deste cenário de escravidão, que é uma fortaleza de Deus para a nossa vida. Diego, André, bom dia. Então, mesmo mal alimentados, mal pagos, morando mal, sendo perseguidos, apanhando, a Bíblia diz, primeiro, esse povo se multiplicava, havia crescimento. Segundo, na casa dos hebreus não tinha esterilidade. As mulheres hebreias eram mulheres em face de todo o sofrimento que elas viviam, eram mulheres com muita saúde. Olha só, eles mesmo debaixo de escravidão, de uma alimentação muito ruim, de todo tipo de perseguições, de sofrimento, de humilhações, eles tinham crescimento, eles tinham saúde, eles tinham virilidade, enfim, analise isso para você ver. Crescimento e fertilidade, ou seja, não tinha morte dentro da casa dos hebreus. Então, eles realizavam sonhos. Dentro de uma escravidão, eles realizavam sonhos. Isso é muito forte. Às vezes você está esperando o chamado momento perfeito, imaginando quando acontecer um momento melhor no mundo, quando a economia melhorar, quando o mundo melhorar, quando acontecer alguma coisa, vai chegar alguma bênção para mim. E aqui nós estamos falando de um povo que conseguia ter crescimento. Solange Guerra, bom dia. De um povo que conseguia ter crescimento dentro de uma crise extraordinária. Uma crise fora do comum, um momento de aperto, de choro, de lágrimas, de dificuldade, mas de humilhação. Mas isso não conseguia impedir que o povo de Israel crescesse. Então, se Deus está na tua vida, você que está me assistindo agora nessa manhã, e se você tem um objetivo para 2023, e se você está confiando que Deus pode mudar a tua história em 2023, eu tenho uma palavra a dizer para você. As coisas esse ano não irão acontecer. Só que Deus vai dar força na tua vida para que você promova crescimento, para que você cresça. A Bíblia ela relata coisas terríveis. Faraó, inclusive, chegou a tirar a palha para atrapalhar o crescimento e a produção dos filhos de Israel. No entanto, eles produziam a mesma quantidade de tijolos, mesmo com a redução dos insumos. Ou seja, o governo do Egito, o governo tirano do Egito, aumentou a dificuldade. Ele sacrificou com tributos pesadíssimos. A ideia dele era impedir o crescimento. Faraó estava preocupado com o crescimento dos filhos de Israel. Por quê? Falou, olha só, esse povo entrou aqui com 70 pessoas. De 70 pessoas hoje está chegando a 3 milhões. Onde é que vai parar essa gente? Ninguém para esse povo? Um povo que mora na escravidão? Existe uma cidade no Egito, que é uma cidade antiga chamada a Cidade dos Mortos. Sabe de quem era esta Cidade dos Mortos? Era dos hebreus, dos filhos de Israel, do povo de Israel. Por quê? Porque eles não tinham direito, no Egito, sequer de sepultar os seus mortos. Então, eles abriam buracos dentro de casa e eles sepultavam os seus entes queridos, seus mortos, dentro de casa. Então, não era uma perseguição apenas da história que nós falamos, o povo foi perseguido. Nós estamos falando de pessoas
que tinham gerações e gerações. Estamos dizendo de 430 anos, de uma escravidão sistemática. No começo tudo bem, quando José estava lá. Mas logo após a morte de José, começa a perseguição. Sabe-se Deus quantos séculos eles foram perseguidos completamente. Até que chega um momento que todos começam a perceber que, por mais que tenham se passado décadas e centenas de anos, 200, 300 anos de perseguição, ainda assim, o povo de Israel não conseguiram impedir que eles crescessem. Eles nem as decisões de tributos do governo, nem as perseguições sobre as lideranças, nem a diminuição dos insumos e o aumento da cota de produção, nem mesmo a contratação para que pessoas matassem os bebês dos hebreus, nada absolutamente conseguiu impedir que os hebreus crescessem. Porque aonde Deus está, existe unção de prosperidade, crescimento e vitória. Você que está me vendo agora, talvez você, como já falei, você talvez está esperando um momento perfeito para você iniciar um projeto, iniciar uma empreitada, um sonho que você tem, e você acha que o mundo tem que melhorar alguma coisa. Irmão, se Deus é com você, não importa se mesmo nesse momento que você está me vendo agora, você está vivendo um momento de escravidão. Deus é na tua vida para te trazer crescimento. Deus é na tua casa para te trazer crescimento. O povo de Israel crescia, as mulheres, elas tinham saúde, elas não eram estéreis. E o terceiro ponto, a terceira bênção, eles produziam a mesma quantidade, com menos recurso e com maior pressão. Ou seja, isso é fantástico. Os hebreus, eles têm uma resposta a qualquer momento de pressão que eles possam estar vivendo. Deus deu para os hebreus uma unção para responder com muita força a momentos de dificuldade e angústia. Há pessoas que, em face de angústia, dificuldades, problemas e perseguições, elas perdem completamente as suas forças e elas não conseguem produzir nada. E as suas vidas ficam paralisadas. Na vida dos hebreus é diferente. Quanto mais afligiam, mais cresciam. As mulheres tinham saúde e geravam filhos, e filhos saudáveis. Ninguém nascia doente. Não tinha doença dentro daquela casa. Era guerra, era perseguição, era escravidão, era morando mal, alimentando mal, era vivendo mal, era pressão psicológica, era tudo, mas nada impedia que esse povo tivesse crescimento e saúde. E o terceiro ponto, eles conseguiam, de forma assustadora, produzir a mesma quantidade com menos insumos, com maior pressão, com maior perseguição, pagando os impostos mais caros do Egito. E, no entanto, Deus estava com os hebreus. Agora, você que está me acompanhando nessa palavra, nesta live desta manhã, eu quero que você entenda que Deus quer fazer você ter crescimento aonde você está sendo perseguido. Deus quer fazer você ter crescimento em meio à crise. Porque se Israel não conseguisse suportar a pressão do Egito, eles não teriam crescido. Eles seriam um povo comum, normal. Pergunto para você que está me vendo agora, o que foi que despertou a ira do Egito sobre o povo hebreu? O que foi que despertou a ira dos egípcios sobre os hebreus? Foi exatamente o crescimento. Faraó, o rei do Egito, ele dá uma olhada e diz assim, poxa vida, esse povo come mal, dorme mal, enterra os seus mortos dentro de casa, não tem recurso nenhum, é uma coisa terrível. E olha só, eles não param de crescer. Líbia Prado, bom dia, Deus abençoe, um abraço para Matinhos, região das praias. Eles não param de crescer. E daí? Eu pergunto aos senhores e senhoras que estão me acompanhando nessa manhã, o que é que pode impedir o teu crescimento? O que é que pode impedir você de produzir? O que é que... porque olha o que fizeram comigo agora. A Bíblia diz aqui, ó, ele falou assim, ó, o povo de Israel é muito. Vamos, para que não se multiplique,
Vamos colocar pesados tributos para que eles sejam afligidos. Vamos tirar do recurso deles. Vamos mexer no dinheiro deles. Vamos matar os filhos deles. Vamos aniquilar. A ideia de Faraó era causar um aniquilamento. Era uma extinção, um verdadeiro genocídio se levantou dentro do Egito para uma tentativa de parar o avanço, o crescimento do povo de Israel. Agora, aquilo que Deus colocou, aquilo que é projeto de Deus, aquilo que nasce do coração de Deus, ninguém consegue parar, gente. Ninguém consegue parar. Matava um bebê, nascia 10. Não tem como parar quando Deus está como aliado do crescimento de alguém. Apenas um momento de escravidão é um momento de processo. É um processo. É uma passagem, um momento... Egito foi para promover crescimento para o povo de Israel. Crescimento, inclusive, intelectual, porque o Egito, naquele tempo, tinha as melhores universidades do mundo. E um dos hebreus morava onde? Morava no palácio. E lá, então, no palácio, ele aprendeu a arte da administração, que era Moisés. Então, você já sabe a história. Então, aqui, 3 bênçãos. Primeira das bênçãos. Quanto maior a aflição, mais eles cresciam. Crescimento no meio da crise. Segundo, as mulheres dos hebreus, dentro da casa dos hebreus, não existia em espécie alguma esterilidade. Os animais, as vacas dos hebreus, elas não deixavam de produzir da melhor qualidade. E o terceiro ponto, produzir, manter a produção, conseguir produzir sob extrema pressão. Produzir sob extrema pressão. Os hebreus não ficavam travados. Os hebreus não ficavam parados. Os hebreus não ficavam em estado de choque, de pânico. A perseguição fazia algo extraordinário. Cada hebreu produzia muito mais. E quanto maior a pressão, mais eles produziam. Quando você entender o propósito, a pressão e a perseguição não vai parar você. A pressão e a perseguição não conseguem te parar. É isso que você tem que entender, você que está me vendo agora. Nada pode parar você. Quando você tem o sangue de Abraão, as promessas de Deus na tua vida, nenhuma perseguição consegue parar você. Dentro do teu chamado, do teu propósito, da tua visão, dos teus sonhos, daquilo que Deus levantou para você, daquilo que Deus te chamou, daquilo que sai do coração de Deus para, através de você, acontecer. Dirce povo, bom dia, Deus abençoe. Então, se você está me vendo nessa manhã e diz assim, pastor, eu estou passando um momento muito complicado, tenho uma notícia para você. Esse momento é chegado o momento de crescimento para você. Deus vai começar a arrancar a esterilidade da sua casa. E tudo que chegar nas suas mãos vai prosperar. Sonhos vão nascer dentro da sua casa. Libertadores vão nascer, vão sair de dentro da sua casa. Líderes vão sair de dentro da sua casa. Quem diria que um grande líder, o maior líder de Israel, não viria de fora? Estava ali dentro. Nasceu da casa de uma escrava que estava no Egito, uma forasteira, uma escrava que estava no Egito. Ela jamais imaginava que o filho dela, morando num barraco de barro, jamais ela imaginava que o filho dela seria um dos maiores líderes da história e o libertador do povo de Israel. Um legislador, um administrador, um líder grande de uma nação.
que o seu nome entraria para a história. Acredita, Moisés nasceu 1.400 anos antes de Jesus Cristo. 1.400 anos. Nós estamos falando de 3.400 anos atrás. Você imagina uma escrava em que o seu povo estava há 300 anos, há mais de 300 anos, numa nação estrangeira, em que eles moravam mal, enterravam seus mortos dentro de suas casas, e ela fica grávida, está gestante. Seu marido todos os dias tem que fabricar tijolo, apanhar, tomar chicotada, chegar em casa humilhado, ela dentro de casa comendo mal, vivendo mal, sem um pré-natal, sem nada, e nasce então uma criança. E quando ela nasceu, o Egito tinha dado uma lei. Todas as crianças, os homens que nascessem, os meninos, eram para ser mortos. Imagine, 9 meses essa mãe com essa criança, imaginando, como será que é o rostinho? Porque não tinha ainda naquele tempo o morfológico. Agora, ela pensava, vai nascer o meu filho, e eu vou olhar ele por pouquinho tempo, e depois o meu filho será atravessado na espada dos soldados de Faraó. Então, é terrível isso. Só que ela não imaginava que aquela criança que ia nascer dentro de um barraco, de um escravo forasteiro que estava dentro da cidade dos mortos, na terra do Egito, morando em condições insalubres, em condições alimentares inadequadas. Esse menino, ele ia nascer para fazer história. E você, mãe, pai que está me assistindo agora, talvez tenha alguém que está me acompanhando, você está desempregado agora. Talvez não tenha nada na tua casa. Tua geladeira está vazia. E você está preocupado com teus filhos, você está preocupado, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Está preocupado porque o momento que a tua casa está vivendo não é um momento bom. E você tem que olhar essa história aqui e receber isso como revelação na tua vida. Talvez o seu filho é uma resposta de Deus para esse mundo, como foi a resposta de Joquebede. Joquebede jamais imaginava que o menino que nasceu grande, nasceu formoso, nasceu bonito. Ela falou, vamos tampar a boca dele para não chorar. Eu não vou entregar o meu filho para ninguém matar. As pessoas estão querendo meu filho para matar. Eu não vou entregar, eu vou esconder ele, vou protegê-lo. Só que chega uma hora, ela não consegue mais protegê-lo. Seja mãe, pai, quem for, tem momento que você quer tentar ser paternalista, fazer uma proteção total. Chega uma hora que não tem como. É impossível. E ela pega e diz assim, olha, não tenho o que fazer, eu não consigo, ele já está grande, ele está forte, não posso mais, não há o que fazer mais. Eu vou entregar meu filho nas mãos de Deus, vou descansar, vou jogar no rio, acabou. E ela pega e prepara algo que flutuava. Bom dia, Adriana Vieira da Silva, Deus abençoe. Ela betumou, falou, o rio, as águas vão levar. Eu não vou entregar meu filho para ninguém matar, e não vou matar, e não aceito que ninguém mate meu filho. Ela então coloca num cesto de junco betumado, vira um barquinho. E naquele momento Deus manda a filha do mandatário do Egito tomar banho no rio. E ela vê aquele cesto, ela adota essa criança. E jamais Joquebede, uma mulher pobre, escrava, moradora da cidade dos mortos, com um marido que tomava chicotada todos os dias, que apanhava todos os dias, que alimentava-se mal, que sofria humilhação todos os dias, jamais ela imaginava que na casa dela não estava nascendo um escravo, estava nascendo um príncipe. Que na casa dela não estava nascendo alguém
que teria a mesma vida que ela, mas estava nascendo alguém que teria uma vida melhor. Que na casa dela não estava nascendo alguém condenado à miséria, à escravidão, ao chicote, mas estava nascendo alguém que seria preparado para ser influência para o mundo. E hoje, 3.400 anos depois, nós estamos aqui falando desse menino que nasceu no barraco da cidade dos mortos, escravidão do Egito. Mas Deus o conduziu ao palácio, Deus o conduziu à universidade, Deus o conduziu ao treinamento. E ele renuncia à glória do palácio de Faraó para lutar e defender o seu povo, que era povo pobre, escravo. E ele então passa durante 40 anos no deserto. Mas ele volta ao Egito com uma missão: libertar o povo de Israel. E ele entra então para a história. E Deus era com ele. Quanto mais afligiam os hebreus, mais eles cresciam, mais eles prosperavam. Imposto mais caro, tiraram palha, diminuir insumo, aumentaram o nível da dificuldade, nível hard. Assim é com a gente. Os hebreus tinham a capacidade de produzir com extrema pressão. Os hebreus tinham capacidade de crescimento debaixo de perseguição. E os hebreus tinham vida e eles não tinham em suas casas nenhum tipo de esterilidade. Havia criação, havia inteligência, havia sabedoria. Então, 3 tipos de bênçãos. 3 tipos de bênção. Crescimento em meio à perseguição. Crescimento em meio à perseguição. Tudo na casa dos hebreus nascia, nada morria. Tudo saía do papel, tudo se produzia. Quando a esterilidade é arrancada dentro de uma casa, tem casa que tem a morte nessa casa. Tem pessoas que têm a morte em suas mãos, a morte em seus pensamentos. Ela diz assim: esse ano eu tenho um projeto esse ano. Esse ano eu vou fazer caminhada, vou caminhar 1 quilômetro todo dia, 500 metros para ir, 500 metros para voltar. Ela vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela parou. Ela não consegue explodir. Esse ano eu vou começar um curso, ela vai até 30%, ela para. Ela não consegue explodir. Ela começa, mas não consegue terminar. Tudo que os hebreus intentavam saía do papel porque Deus estava com eles. As mulheres, o fato de uma mulher hebreia gerar filhos, mesmo alimentando mal e morando em condições de escravidão terrível, é uma unção de vida que havia sobre toda a casa dos hebreus. Tudo o que eles intentavam fazer saía do papel. Nada ficava parado. Crescimento em meio à perseguição. Produzir, mesmo debaixo de condições difíceis. Gerar a opção, a unção para gerar conteúdo. As pessoas dizem: como é que pode esse povo? Sim, é porque tem vida dentro da casa dos hebreus. Em todas as casas dos hebreus não existe esterilidade. Então, estas bênçãos de Deus que estavam sobre os hebreus, é a bênção que Deus quer derramar sobre a tua vida, você que está me acompanhando agora, para 2023. O pastor, 2023 está terrível. Uma pressão violenta lá no meu trabalho, você vai produzir. Deus vai curar o teu coração, a tua mente, para não deixar você não transformar você numa pessoa ansiosa, depressiva, para que você não adquira uma doença na sua mente, o seu emocional, que é a pior das doenças, porque você não tem nada. Tem pessoas que têm o corpo perfeito, mas na mente ela morreu, e ela agora depende de estar tomando medicações, sendo acompanhada por médicos. O desejo e a vontade de Deus é entrar na tua casa para trazer um fortalecimento a você, para trazer força em você, para trazer resiliência, para trazer resistência. Os hebreus resistiam à perseguição e ao chicote, eles não morriam. O desejo de Faraó é que os hebreus morressem. O que esse povo tem que eles não morrem? O que esse povo tem que eles não param? O que esse povo tem que eles não diminuem produção? O que esse povo tem que eles suportam aquilo que ninguém suporta? Eles resistem àquilo que ninguém resiste.
Eles vivem em condições de animalísticas. Eles moram em lugares em cima dos restos mortais do seu povo. Eles moram mal, eles comem mal, eles dormem mal, eles sofrem todos os dias, eles apanham todos os dias, eles levam pancada todos os dias. Mas todos os dias em que se vê, eles estão em maior número, eles estão crescendo e eles estão produzindo. Nada tirava, nada tornava uma mulher dos hebreus estéril. Ninguém conseguia fazer os hebreus pararem de produzir. Ninguém conseguia impedir o crescimento de um hebreu. Talvez esse ano seja o ano em que Deus vai derramar sobre a tua vida como uma botija de óleo ungido, para que você olhe tudo que está contra você e você diga assim: eu tenho na minha descendência pela fé, eu tenho o sangue de Abraão na minha vida. Eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida. Eu sou pela fé descendente de Abraão, que Abraão é o nosso pai na fé. Então eu posso resistir. É por isso que lá está escrito na palavra de Deus: posso todas as coisas, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso estar bem, posso passar dificuldade, eu sei o que é perseguição. Paulo falou tudo, mas ele disse: eu posso, eu venço todas as coisas. Agora eu quero encerrar com uma frase dizer para você: quem nunca pode nada, nunca vai poder tudo. Porque tem pessoas que até têm um pensamento assim: olha, eu quero que Deus mude a minha história, a minha vida. Mas uma mudança de história, toda mudança de história, está ligada a um período de sacrifício. O povo de Israel hoje tem uma nação. A nação mais desenvolvida tecnologicamente do mundo é a nação de Israel, cuja capital hoje é Tel Aviv, para ter uma chamada capital neutra, capital internacional, em face das brigas por causa de Jerusalém. Para nós, a capital de Israel é Jerusalém, não é Tel Aviv. Tel Aviv é a capital comercial do mundo, capital comercial de Israel. Mas para nós, a capital verdadeira, para nós cristãos e para os judeus, a capital verdadeira é e sempre foi e sempre será a cidade do rei Davi, Jerusalém, a qual está sobre o Monte Sião. E lá aonde Abraão subiu com Isaac para oferecer um sacrifício. E lá naquele monte, Deus fez uma promessa para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção de Deus está sobre esse povo. Um hebreu, nada pode parar o seu crescimento. Nem perseguição, nem fome, nem humilhação, nem chicotada, nem cativeiro, nada consegue parar um hebreu. Nada faz um hebreu ser parado. E você que está me vendo agora, você é um descendente de Abraão se você aceita Jesus como Senhor da tua vida. Você pela fé é um descendente de Abraão, você é um hebreu de Deus. E você então tem essa promessa na tua vida, de que se você assim tomar posse, você pode se levantar hoje e dizer assim: 2023, me espere, porque nada vai me parar. Nada vai me impedir de lutar pelos meus propósitos, por aquilo que Deus tem preparado para mim. A morte não vai estar na minha casa. A gente não vai ficar falando de morte, a gente vai falar de vida. Embora eles morassem sobre restos mortais, olha que coisa. Eles todos os dias, eles tinham que conviver e dizer assim: poxa, a nossa vida é difícil, nem lugar para enterrar os mortos nós temos, mas nada impedirá o nosso crescimento. Um dia a gente vai ser maior do que tudo isso aqui. Nada pode tirar o poder de você sonhar. Nada pode impedir você de caminhar para frente. E às vezes você não sabe,
mas é aí da tua casa da dificuldade que vai nascer o grande libertador. Amém? Queridos, nós estamos encerrando a nossa live agora. Que Deus alcance e abençoe a tua vida, você que me acompanhou até agora nesse momento. Que Deus abençoe a tua segunda-feira. Quero fazer um convite a você. Hoje temos um culto, quem vai cantar hoje é a Yasmin. E a Fabiana vai trazer uma palavra. Fabiana Pires, Fabiana do Serginho, tá bom? O título da palavra de hoje é O Bom Fermento de Deus. Aquele que contagia, aquele que motiva, que ajuda as pessoas. Uma palavra poderosa. O culto vai começar às 8 horas, 8h25 a 8h30, está encerrado. Apenas 30 minutos. Tá bom? Todo mundo vem para cá, porque hoje é noite de bênção aqui na nossa catedral. Deus te alcance. Você tem um 2023 forte. E não se esqueça, você tem sangue de hebreu. Nada, absolutamente, pode te parar. Um abraço. Que Deus abençoe em nome de Jesus.